Bom dia, companheiros. Aqui começa mais uma reunião de pauta na Causa Operária TV, aqui com um cenário um pouco diferente no meio das festas. A gente segue aqui com a nossa programação. Eu sou Marília Garcia, sou apresentadora do programa Reunião de Pauta, e a gente tem como convidado de hoje o companheiro Márcio Roberto, diretamente da Bahia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos fazer um ótimo programa hoje. Exatamente, vamos fazer um ótimo programa, mas antes disso, vamos dar os famosos recadinhos aqui, de início de todos os programas. Primeiramente, a gente chama todo mundo a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar esse vídeo, né, para aumentar o nosso acesso, e também se inscrever ali no nosso site, Causa Operária TV, na internet, exatamente para você receber as notificações dos vídeos, mesmo agora com sinal 24 horas. A gente também não pode deixar de lembrar do pessoal se inscrever na Universidade de Férias, que esse ano vai ser por videoconferência, e a gente já tem aí mais de 700 inscritos na universidade. Vai ser a maior universidade de férias, o maior curso da esquerda de todos os tempos, né? Exatamente. A gente vai ser ministrada pelo companheiro Rui, e o curso será sobre o stalinismo. Então, a gente ainda dá tempo de se inscrever. O curso vai se iniciar no dia 5 e vai acontecer todas as terças e quintas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro. Então, se inscreva e reserve aí um tempinho para assistir as aulas ao vivo e perguntar ali na nossa plataforma, que está sendo especialmente construída para a melhor experiência de todos. Bem, antes também de começar as notícias aqui, a gente tem uma nota de pesar do nosso partido, né? No dia de ontem, na noite de ontem, a gente perdeu um companheiro antigo do partido, o companheiro Duda, da Bahia, e a gente gostaria de pedir aí um minuto de silêncio em memória desse grande companheiro. Bem, seguindo aqui, né, a gente precisa seguir com a vida mesmo, com os problemas aqui. A gente lembra aí todos os companheiros que a gente vai soltar aí as notas sobre o companheiro Duda, uma nota de pesar oficial do partido. Ele será divulgado no Diário Causa Operária. Então, leia lá para conhecer um pouquinho melhor a história do companheiro na luta política. Bem, finalmente iniciando aqui o programa. Nesse programa de hoje, a gente vai discutir sobre principalmente a continuidade da guerra da vacina, mesmo no momento em que o Dória já está aí, já foi impactado pela manobra muito mal sucedida que ele tentou dar no povo brasileiro. Falando um pouquinho sobre os números, a gente tem aqui que o número de mortos das últimas 24 horas, os notificados ao menos, conta aí 230 óbitos. Esses números, eles são muito diferentes do que a gente tem na realidade, né? Exatamente no momento em que a situação de superlotação dos leitos volta a ser uma realidade em todos os locais, mas ainda assim a gente vê aí que a imprensa capitalista, a imprensa golpista, insiste em tentar enganar a população. A gente tem também o fato de que estados como São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Pará, Alagoas e outros estados importantes estão em alta aí no número de casos. São Paulo, por exemplo, está na bandeira vermelha,
quer dizer, estava, essa bandeira foi colocada pelo Dória apenas nos dias de festas, né? A gente vê qual que é a concepção da direita. A população ela pode trabalhar todos os dias, mas quando é dia de festa ela não pode festejar, porque finalmente se aglomerar para festejar não pode, mas se aglomerar para trabalhar e pegar o metrô lotado, pode. Então, exatamente, a gente vê aí essa situação. De qualquer jeito, a pandemia segue sem controle, né? No estado do Amazonas, por exemplo, a gente teve grandes manifestações em Manaus nesse último final de semana, exatamente por conta dessa tentativa dos governos de fecharem a economia exatamente durante as festas, coisa que provocou uma enorme manifestação não só por parte dos comerciantes, mas pela população local. E logo depois dessas manifestações, inclusive, a população cercou a casa do governador local e depois disso eles voltaram atrás e reabriram a economia. É importante destacar essas questões, né, exatamente porque a gente vê nesse momento uma alta do número de casos, também a proliferação de um novo tipo de coronavírus e também a mesma situação em que se dá a questão da vacinação em todo o mundo e no Brasil, como não poderia ser diferente, a guerra política, né, a guerra política e econômica em torno da vacina. De um lado, a Pfizer, adotada aí pelo governo federal, e de um outro, a Coronavac, adotada pelo governo do estado de São Paulo, na tentativa de se sobrepor ao governo federal. Nesse sentido, o Dória e o Bolsonaro já travam a disputa eleitoral, né, em torno da proeminência no tratamento do coronavírus, exatamente se preparando para 2022. Sobre isso, o companheiro Márcio teria alguma coisa para comentar sobre a pandemia aí na Bahia também? Não, tenho sim. Os números aumentam aqui no interior, né? Toda vez que você entra aqui nos sites da prefeitura, tem novos números. Números altos aqui em São Félix, que é uma cidade pequenininha, todo mundo já fala aqui várias vezes, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, nós já estamos com mais de 500 pessoas contaminadas. Isso são os números oficiais. E o número de mortes aqui são 7 pessoas. Eu desejo que isso seja realidade, só 7 pessoas, mas essas 7 pessoas morreram quando tinham menos de 200 pessoas. Agora nós chegamos a mais de 500, o número está estagnado em algum período aí, eu tenho medo disso aí estar sendo escondido da gente, né? Com relação à vacina, a minha preocupação, Marília, e os companheiros aí que estão nos assistindo, é justamente como é que essa vacina vai chegar na população pobre, né? Eu estou aqui em São Félix, né? A gente faz o trabalho aqui na periferia. Aqui não chega nem as coisas naturais que chegam no centro. Por exemplo, a vacina para gripe, por exemplo, chega, mas tem todo aquele esquema lá que ninguém sabe como é que vai fazer para vacinar todo mundo. Nem isso tem. O pessoal vai no posto de saúde e não consegue nem um esparadrapo. Então, agora eu fico preocupado, né? Eu fico lendo a imprensa aqui, está falando que não tem nem agulhas para todas as seringas. Eu fico assim, eu fico vendo, né? A gente falou aí na nota de pesado do companheiro Eduardo. Imagina, ele está na cidade grande lá, em Feira de Santana. A pessoa vai para o hospital doente e sai falecido, não tem nada. Imagina aqui no interiorzão aqui, né? Que não tem nenhum tipo de aparelho, não tem nada. Aqui só tem demagogia e medidas de... Nem medida de restrição teve aqui nesse final de ano, apesar que nós somos contra essas medidas. Mas assim, não tem nada, não tem nenhuma conscientização, não tem um carro de som passando na rua, falando, pessoal, se proteja, tal, nada. Pelo contrário, parece que são incentivados, assim, parece que como se fosse um mito. É aquela ideia bolsonarista, né? É uma gripezinha, tal. É uma coisa ridícula, uma coisa... E é muito chocante mesmo, muito preocupante. Acho que é isso sobre a vacina. Acho que é importante esse comentário do companheiro Márcio, né? A gente vê aí na prática a completa incapacidade do sistema de saúde brasileiro, sistema de saúde esse que vem sendo atacado, inclusive sofrendo ameaças de privatização, e dessa forma a gente vê aí que a população pobre nunca tem acesso aí a qualquer tipo de tratamento, quiçá sobre
tratamento de casos graves, como a gente viu aqui com o nosso companheiro. Bem, eu acho que é importante destacar essas questões, né? A gente, antes um pouco de entrar na polêmica sobre a questão da vacina, a gente tem também a situação do desemprego no Brasil. Eu acho que é importante colocar isso daí, porque o nosso país chegou, deixa eu ver aqui, me fugiu o número. 53% estão desempregados oficialmente, né? Exatamente. Quantos milhões de brasileiros? Chegou aqui a 53% de desempregados no Brasil. A gente já tem aí 93 milhões de pessoas sem emprego, sem renda e sem auxílio. Nessa situação de calamidade pública total, na situação da proliferação não só da pandemia, mas de uma série de outras doenças que acabam sendo descontroladas pela sobrecarga do sistema de saúde, e exatamente nesse sentido, a gente também vê, além do aumento do número de desempregados, o fim do auxílio emergencial e o fim o aumento da inflação em todo o Brasil, né? A gente também tem aí o aumento do valor dos produtos básicos em mais de 10% nessa segunda metade do ano, aqui se encaminhando para o final do ano. Então, exatamente nesse quadro que a gente vai atravessar o ano, né, para 2021, com uma alta do índice de inflação, do índice de desemprego, e, finalmente, a gente não vê grandes perspectivas de melhora, né, Márcio? Verdade. Eu fico ouvindo você falar isso aí, vem na minha cabeça o seguinte, cabe ao PCO e para essas periferias mesmo organizar o pessoal para reivindicar, porque vai morrer muita gente de fome. Esse desemprego está assim. A situação já era periclitante 6 meses atrás, como os dados eram diferentes. E agora, com o fim do auxílio, né, e tudo mais, imagina a quantidade de pessoas. Se nós não formos na periferia organizar as pessoas para buscar os seus próprios direitos, aliás, direitos elementares, né, de sobrevivência, alimentação. Não estamos nem falando outras coisas agora, né, estamos falando alimentação, principalmente. Se nós não fizermos isso de conta própria, o PCO, ninguém vai fazer. Porque a direita está do jeito que está, a esquerda pequena burguesa está aí nesse mar de rosas aí, conversando coisas que ninguém sabe para que serve, eu mesmo não entendo nada do que eles dizem, mas, de fato, as pessoas, com esse desemprego aumentando, a fome vai assolar o país. Eu lembro da década de 90, como é que era. Eu já era grandinho na década de 90. Eu vi como é que eram as pessoas morrer de fome, o trabalho escravo das crianças. Aqui na Bahia, por exemplo, a quantidade de crianças que eram obrigadas a trabalhar quebrando pedra, cortando sisal, colhendo algodão, sei lá, trabalhando na lavoura pesada, e criancinhas de menos de 10 anos. Eu lembro dessa época, para evitar a fome, né? E casos, tem muitos documentários sobre isso agora, depois do governo Lula, surgiu vários documentários falando sobre a época da fome no Brasil, e infelizmente, com esse governo de extrema-direita aí, que foi colocado no poder justamente graças a essas manobrinhas ridículas da esquerda pequena burguesa, que não apoiou a candidatura de Lula, e Bolsonaro tomou o poder, e está nisso aí agora, né? Exatamente. A gente tem a pandemia, como a gente já vem comentando, né, ela deixa claro que é uma farsa toda essa demagogia que a burguesia faz em relação à população. Eles falam que são grandes heróis do povo e tudo mais, mas, de fato, na situação de calamidade pública total, a grande questão a ser discutida não é a questão do tratamento da população, mas sim de quanto dinheiro a burguesia vai ganhar com isso daí. Isso daí deve ficar claro na situação da própria vacina, né? A gente vê aí essa polêmica já desde o início da pandemia. Primeiramente, que não houve aí uma unidade da burguesia, dos principais países para a produção da vacina, pelo contrário, a gente viu se desenvolver toda uma briga das principais indústrias farmacêuticas para ver quem que ia fornecer tantas doses de vacina para o mundo todo. Uma quantidade enorme de dinheiro que finalmente
foi colocada aí à frente da saúde da população. A gente já tem aí milhares de mortos em todo o mundo, e ainda assim, a questão da vacina, ela continua imperando. A gente vê essa briga que acontece no Brasil, é um reflexo da briga internacional, inclusive. Países como a Europa, quer dizer, os países da Europa, os países da América do Norte já fizeram suas próprias vacinas e vão ir comprar dos seus próprios mercados, né? O Brasil, no caso, sendo um país atrasado, um país que é dominado pelo imperialismo, tem que ver aí de qual mercado que ele vai comprar. No caso, o Bolsonaro ficou aí de comprar a vacina da Pfizer, que é a vacina oficial ali da Europa, já está sendo utilizada em solo europeu, onde já foi anunciado aí a campanha de vacinação da população. O problema da vacina da Pfizer, como já foi colocado, é seu alto custo e também a dificuldade de armazenamento dessa vacina, que precisa de menos 70 graus Celsius aí, para não ser estragada, né? Então, quer dizer, são altos custos para armazenamento também, tão difícil isso daí que nem a Alemanha, né, conseguiu deixar a vacina em boas condições. A gente viu aí, chegaram as notícias de uma série de doses da vacina estragarem por conta das dificuldades de armazenamento. Do outro lado, a gente tem a Coronavac, que foi testada aqui no Instituto Butantan, em São Paulo, e o governo Dória vem se utilizando dessa vacina para fazer o contraponto com o Bolsonaro, aquela campanha eleitoral, tentando falar que o Bolsonaro não ia vacinar ninguém, então o governo de São Paulo vai vacinar, inclusive chamou aí a população de todo o Brasil para vir se vacinar aqui em São Paulo. Mas, na hora de anunciar a vacina, aquele grande momento do anúncio dos resultados dos testes da vacina, primeiro que o Dória nem estava aqui em São Paulo, ele foi viajar, e no dia seguinte, que também não foi anunciado, a gente viu aí todo o caminhão de merda que foi despejado na população. Quer dizer, na verdade, a vacina, ela tem uma eficácia baixíssima, né? Cerca de 50%, 60%, que é a eficácia de uma vacina normal de gripe, que, na verdade, acaba justificando aí toda a campanha do Dória, da burguesia, de que a vacina fosse obrigatória, né? Porque, finalmente, uma eficácia tão baixa ia exigir que toda a população se vacinasse, para que a gente tivesse algum nível aí de imunização da população. O que você acha disso, Márcio? Márcio está no mudo. As únicas pessoas que saem ganhando com esses governos aí são os comediantes, né? Tem muita coisa para escrever, é uma comédia isso aí. Coisa ridícula, a vida das pessoas, as pessoas vão morrer aos montes, e o cara fala assim, venha se vacinar em São Paulo. Como assim? São Paulo não cabe nem quem está em São Paulo. São Paulo, a quantidade de morador de rua. Eu estive em São Paulo aí, na época das eleições. Esses 40 dias que eu fiquei aí, eu nunca tinha visto a quantidade de morador de rua amontoado em cima do outro, nessa Praça da Sé. Nossa, ali o Fórum João Mendes ali parece que é uma vila de gente, de moradores de rua. Então, assim, é ridículo, aumenta a preocupação, né, Maria? Se imagina armazenamento, 70 graus, abaixo de zero, para poder armazenar uma vacina dessa e tudo mais. E eles levam nessa piadinha aí, essa briguinha aí. O principal é igual você falou, né? A burguesia, ela não tá nem aí para a vida das pessoas, ela tá preocupada com o dinheiro. Elas viram que com a vacina vai poder ganhar bilhões e trilhões aí eles estão nessa briguinha para saber qual vai ser a vacina, onde vai ser vacinado, que laboratório vai poder entregar a vacina em cada país, etc. Exatamente. Eu acho que é importante colocar essas questões, né? Exatamente aqui no Brasil a gente está atrasado no processo de vacinação. A maioria dos países
já iniciaram essa campanha nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. A Rússia, lembrando que foi a primeira a iniciar a campanha de vacinação, inclusive a Argentina adotou a Sputnik para o solo nacional. A gente também vê aí o lançamento da vacina de Oxford, né, que é uma vacina mais barata, e eles falam que teria melhor qualidade, mas ainda assim a gente vê aí que ela se coloca na disputa de mercado das vacinas e não numa disputa aí pela melhoria da situação da população. De fato, a gente vê aí que aqui no Brasil a situação vai ainda dar muito pano para manga, que eu quero saber como que o Bolsonaro vai conseguir fazer ficar menos 70 graus ali no interior da Bahia, é um negócio que ele vai ter que responder, e também como que o Dória vai conseguir vacinar toda a população de São Paulo, sem exceção. Ele vai ter que reprimir muita gente para fazer isso daí, né? Quer dizer, o negócio já começou mal. É importante destacar essas questões, né, exatamente, porque mostra que a questão da economia, como a gente falou, a questão dos lucros para os capitalistas é a questão essencial. A gente vê isso também na questão das testagens, né? A gente teve um aumento de 35% do número de testagens na rede privada, exatamente. A gente já vem noticiando a dificuldade de você conseguir um teste na rede pública. A gente também noticiou a proeminência, né, a maior importância que os governos deram para a rede privada nesse sentido, inclusive com investimentos públicos na rede privada, para financiar esses testes. E também, nesse sentido, a gente vê aí, inclusive, testes falsos, né? Não só a gente já tem dificuldade de fazer os testes, mas a gente tem aí vários testes clandestinos, testes falsos, que mostram que é um negócio que está dando dinheiro, então vamos ganhar dinheiro, né? E não vamos cuidar da população e tudo mais. Acho que essa é uma questão essencial para a gente colocar que, de fato, os mais de 230 mil mortos que foram da pandemia aqui no Brasil, inclusive esse número que foi calculado aí nos últimos dias, ainda muito subnotificado, todos esses mortos, eles não estão aí por acaso, né? Quer dizer, não é uma questão de força da natureza, mas é uma questão de política econômica e política social, que no Brasil é uma calamidade. De fato, a política neoliberal é o principal agente dessas mortes aqui no Brasil e no mundo, né? Não, é isso aí. Eu acho que nós estamos chegando no horário de encerrar, né? Eu acho que chamar novamente o pessoal, para quem está nos assistindo aqui, ter uma boa audiência. Quem não se inscreveu, se inscrever aí no nosso canal. Chamar os amigos para se inscrever, porque a única imprensa, de fato, que está trazendo as notícias de acordo com a realidade, somos nós aqui na Causa Operária TV, né? E, ao mesmo tempo, eu quero chamar o pessoal para ler o Diário Causa Operária, porque todos esses temas que nós estamos falando aqui, tá lá escrito detalhadamente, vários temas sobre a vacina, sobre tudo que nós falamos aqui, o desemprego está no Diário Causa Operária hoje, né? E para a gente entender por que acontece isso, por que a burguesia faz isso, eu acho que uma grande oportunidade é essa universidade de férias que nós iremos realizar, né? É uma oportunidade para todo mundo que está em casa. Essa pandemia, as pessoas fizeram vários cursos online, aí quem puder, quem estava em casa, né? O pessoal que tinha condições. E esse vai ser um curso de verdade, né? Vamos tratar desde 1924 aos dias atuais, né? Do ponto de vista marxista, né? Analisando o que foi o stalinismo. É interessante que o inimigo sempre esteve no nosso meio, né? A gente quer saber por que houve derrota aqui, derrota acolá, por que Hitler subiu ao poder, por causa de várias questões. Então, esses detalhes, essas coisas importantes para a luta do movimento operário em geral, vai ser discutido profundamente na Universidade Marxista, que vai começar em janeiro, dia 5, né? Então, dá tempo de se inscrever, entre em contato conosco, entre aí no Diário Causa Operária, tem o nosso telefone, aqui na descrição do vídeo tem o número de telefone da gente, tem e-mail, não perca a oportunidade. E só para falar na Universidade Marxista,
Marília falou, nós estamos criando aí uma plataforma assim para que a gente possa transmitir para todo mundo de alta qualidade, né? Então, assim, vai ser fenomenal esse curso. Espero que todos os companheiros que estejam nos assistindo aqui já tenham se inscrito. Quem não se inscreveu, escreva agora. universidademarxista.pco.org.br, faça sua inscrição e venha fazer o curso conosco e aprender sobre a história do movimento operário. Exatamente. A gente já está aqui com o nosso tempo estourado, a gente dá bom dia para todo mundo, pede para os companheiros continuarem assistindo aqui a Causa Operária TV, se inscreverem na Universidade de Férias e bom dia a todos. Até mais, companheiro Márcio. Até mais. Tchau, tchau.